Boa noite a todos. Então, hoje, de um outro local diferente aqui do Fórum da Liberdade em Porto Alegre, mas o nosso compromisso com as obras da Rand continua. E hoje nós vamos para a nossa oitava aula. da- Hoje nós vamos falar dos capítulos 7, 8 e 9 da parte 2 do romance A Nascente. Então, para quem, por acaso, não pôde assistir alguma aula, nós já temos uma playlist, está disponível também no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida também podem estar em contato no privado para tirar qualquer dúvida quanto ao curso ou à leitura em si que vocês vão fazendo no seu ritmo. Então, no capítulo 7, a primeira coisa que aparece é a, um pequeno texto que a Dominique escreveu sobre a residência em Wright. Então, foi o primeiro texto que ela escreveu depois que ela voltou lá daquele período que ela ficou naquela casa de campo da família do pai dela. Foi quando ela conheceu o Rourke na pedreira. E esse discurso, essa primeira coluna que ela escreve, ela tem um tom irônico, bem sarcástico, ao descrever essa residência em Wright. E ela chama o edifício de um monumento a coisa nenhuma, senão o egotismo do Sr. Enright e do Sr. Rourke. E o compara, ela faz uma comparação com uma boa de plumas. Uma imagem que se reflete o quê? É um exagero, é como se fosse um pavão. Ela chama aquela residência como se fosse um pavão, uma coisa feita para chamar a atenção, para se exibir, né? E ela coloca: quando este prédio for erigido, será como uma ferida no rosto da nossa cidade. Também as feridas são coloridas, né? E quando você lê o texto pela primeira vez, se colocando, como se transportando para o contexto da história, um leitor comum poderia entender que ela está, sim, ela está fazendo uma ironia, mas principalmente ela está criticando a obra. Ou seja, essa coluna tem um critério de crítica ao Rourke e ao Sr. Enright por por essa construção. Só que, na verdade, ali existe um elogio camuflado. Então, quando ela faz esse contraste entre a ousadia do edifício e a mediocridade humana, o que ela está fazendo? Ela está indiretamente reconhecendo que é a grandeza da obra. Então, disfarçando de crítica esse texto, por que ela faz o uso da crítica? Porque ela está tentando proteger aquilo que ela valoriza, que é esse gênio criativo, que é o cara responsável por fazer esse projeto. Num mundo que, segundo ela e segundo o que nós conhecemos, ele está onde ele vai ser destruído. É nisso que ela acredita, como nós vimos até então. Por mais que ela tenha conhecido alguém que mexeu com ela muito, ela ainda detém premissas filosóficas, uma forma cética, pessimista de ver o mundo. Então, o mero fato de conhecer o Rourke não foi suficiente para mudar a filosofia dela. E ninguém, de fato, muda a sua forma de ver o mundo de uma hora para outra, ou por um simples fato isolado. Ter uma filosofia, ter princípios claros, é um processo que muitas vezes leva uma vida inteira, ou muito tempo. E para a Dominique não vai ser diferente. Essa coluna, filosoficamente falando, ela ainda demonstra o mesmo aspecto que vem sendo destacado até então no romance, que é essa ambiguidade, essa tensão entre a admiração pelo ideal, que é o Rourke, e, por outro lado, a descrença, o pessimismo de que esse ideal pode sobreviver no mundo. Então, só repetindo, um monumento a coisa nenhuma senão o egotismo do Sr. Enright e do Sr. Rourke. O que ela está destacando aqui? O egoísmo, a autenticidade dessas pessoas, daquele que contrata o Rourke e do criador, o Rourke. E na outra parte, quando este prédio for erigido, será como uma ferida no rosto da nossa cidade. Também as feridas são coloridas, ou seja, a ferida normalmente seria uma coisa ruim.
Você se imaginar com uma ferida no rosto. Isso é uma coisa ruim, afeta a tua autoestima, afeta a tua imagem. Mas, na verdade, quando ela fala as feridas são coloridas, ela está dizendo que o rosto, ele é tão sujo, ele é tão medíocre, ele é tão velho, famigerado, que uma ferida vai conseguir deixar, por mais que as pessoas achem que uma ferida é uma coisa ruim, ela é tão bonita nesse contexto que ela vai deixar esse rosto mais bonito. Ela vai conseguir ser uma coisa colorida, uma coisa com vida em meio à mediocridade, em meio a esse mundo cinza que ela tanto despreza. A partir do momento que a Dominique escreve essa coluna, a primeira pessoa que realmente lê e entende o que está sendo, o que ela está querendo fazer ali, que é o Tui, ele consegue entender que no meio daquelas palavras ácidas que ela colocou, ela está falando o quê? Ela está falando uma coisa positiva, né? Tanto que ele percebe então que existe o quê? Algo que transcende a crítica, uma forma de adoração oculta, que a maioria das pessoas não percebe. Tanto que ele fala: isso não foi escrito nem para ele, nem para você. Para os outros, então? Então, o que que o Tui, quando ele pergunta isso, o que que ele tá subentendendo? Que o artigo ele foi escrito para o Rourke, para o criador, mesmo que a Dominique negue isso. E ao fazer isso, ao perceber que a Dominique está escrevendo para o Rourke, ele consegue achar uma abertura naquela coraça que a Dominique sempre teve de se proteger, de se manter afastada do mundo e das coisas e não querer ter valores para eles não serem destruídos. Ele consegue perceber que alguma coisa mudou na Dominique e que com essa abertura ele vai achar uma forma, ou pelo menos ele vai tentar achar uma forma de manipular ela. E nessa conversa que eles têm, no início ele pergunta: de onde você conhecia Rourke antes daquela festa? Então ele já pegou que a Dominique, porque ele sabe que a Dominique, ele cuidou o Rourke naquela última festa onde eles foram, onde os três estavam presentes, e ele viu que eles não tiveram uma troca tão grande, que era como se eles estivessem mantendo as aparências, mas que eles já se conheciam, trocaram algumas palavras, ficavam se olhando, ela olhava para o Rourke olhava para ela, e o Tui percebeu essa troca de olhares e que ela não era normal para alguém que não se conhecia. Era estranho duas pessoas terem esse nível de contato sem se conhecerem. Então ele já quis descobrir direto com a Dominique se de fato de onde ela conhecia ele antes. Ela tenta, de certa forma, despistar. Tanto que ela diz assim: bom, não gostei dele quando conheci, nem na festa. Ah, desculpe, não gostei dele quando conheci, na festa. Então ela repete para o Tui que ela conheceu ele só na festa. Só que a gente sabe o seguinte: o que que ela já está fazendo? Ela entendeu que o Tui está com uma grande suspeita de que ela conheceu ele antes. E que esse Rourke, de alguma forma, tem um significado para Dominique maior, muito maior do que as outras coisas. Então, quando ela diz que ela não conhece ele, ou que ela só conheceu ele na festa, é um mecanismo de defesa. Ela sabe, a Dominique sabe que o Tui é um grande manipulador. Então, nesse momento do capítulo, nesse momento da história, o Tui ainda tem uma postura um pouco afastada quanto à questão. Porque você se lembram que o Tui, ele já manipula o Keating, que era amigo do Rourke. Ele já buscou informações com o Keating, como nós lembramos de 3 capítulos anteriores. E agora está chegando na Dominique, que é outra pessoa que tem contato com o Keating. Por mais que ainda não se saiba muito bem, que o Tui não entenda muito bem
como isso funciona, que tipo de relação que eles têm. E o Tui, percebendo essa resistência inicial da Dominique, ele, ele percebe que ele tem que ir mais fundo. Ele tem que quebrar essa proteção da Dominique. Essa proteção que ela está fazendo do Rourke. E aí ele faz praticamente um mini discurso de uma página no livro falando o seguinte. Ele começa ironizando as palavras da Dominique. Ele diz assim, ele começa, não, não, é claro, no sentido respondendo ao que ela tinha dito que ela só tinha conhecido ele na festa. Então ele precisa desarmar a resistência da Dominique. Então primeiro ele quebra, ele tenta quebrar aquele gelo, aquela barreira que existe entre ele e a Dominique com relação a esse assunto. Então ele finge não levar a conversa muito a sério. Ele começa leve. Depois ele começa uma pequena encenação filosófica, que é o quê? Ele tenta trazer uma comparação lógica. Ele tenta jogar uma armadilha para Dominique. E o que que ele quer fazer com isso, com essa pequena armadilha no início? Ele quer que a Dominique duvide da própria leitura emocional que ela tem, do suposto controle emocional que ela exerce sobre o mundo. Nós vimos que depois de conhecer o Rourke, a Dominique foi muito balançada, não só emocionalmente, nos seus sentimentos, mas também na sua postura e no seu comportamento com relação ao mundo e às outras pessoas. Ela já não aguenta mais, ela já não consegue levar na boa, né, de uma forma popular de dizer, ela já não consegue mais esconder o desprezo, fazer ironia e sarcasmo com relação ao que ela despreza. Antes ela conseguia, porque ela de fato se sentia totalmente desvinculada do mundo real, desse mundo que ela despreza. E agora não, porque agora existe alguma coisa que a vincula a esse mundo, que é o Rourke. Então, o que que o Keating faz? A primeira coisa que ele faz é uma comparação entre o Keating e o Rourke. E ele diz assim, são praticamente duas linhas paralelas que jamais se encontram. Então, ele traz uma linguagem quase escolar, quase pedagógica. E ele faz uma comparação desses modelos opostos, né? Seria o seguinte, o Keating é popular, o Rourke é marginalizado. O Keating é premiado, o Rourke é expulso da faculdade. O Keating é elogiado pela sociedade, já o Rourke é rejeitado. O Keating é superficial, enquanto o Rourke é profundo. O Keating tem a sua mediocridade recompensada. O Keating, lembrem-se, ele é milionário. Para os padrões financeiros, ele é trilhardário no contexto da década de 20 nos Estados Unidos. E o Rourke, ele tem toda essa excelência ignorada. E ele vive pelo quê? Ele vive por migalhas, perto do orçamento e dos ganhos que o Keating tem, o Rourke não ganha nada pelos seus projetos. Então, essa ideia de linhas separadas é uma imagem poderosíssima que o Tui utiliza. Porque ele está mostrando o quê? Que são dois mundos que nunca vão se encontrar. São universos morais totalmente distintos. E o pior de tudo é que toca literalmente no dilema da Dominique, porque ela vive entre esses dois opostos. E ela não consegue nenhuma das duas coisas. Ela tenta amar o Rourke e não consegue. E ela tampouco consegue conviver com o Keating. Então ela está como num vácuo. Ela não consegue nem criticar o Keating. Ela não consegue, ela não aguenta lidar com o Keating. E ao mesmo tempo ela não consegue amar o Rourke. Então ela está como num vácuo. Dentro desse mundo ela não tem lugar. Você imagina, e isso a gente pode entender na vida de muitas pessoas, quando a pessoa, talvez num momento de tristeza ou de própria depressão, ela não se vê encaixada no mundo, nada faz sentido para ela.
Ela não tem um papel, ela não consegue se escorar em nada. É assim que a Dominique está se sentindo hoje. Ela está num mundo que ela acha medíocre, que ela odeia, que ela despreza, e um mundo que zomba de tudo que ela poderia gostar, da obra de arte, como vocês se lembram, da beleza, dos projetos como o do Rourke. Está num mundo que despreza tudo que ela valoriza, que ela gostaria de valorizar, né? Que ela já mostrou algum tipo de relação, ou pelo menos de apreço, né? Então, todo este mundo ele valoriza quem? Não o Rourke e tudo que ele representa, mas o Keating. Tanto que o Tui fala, Keating dá autógrafos, tem um prédio em seu nome, é chamado de filho único por todos. Ou seja, ele é o queridinho da sociedade. E aí, o que que acontece com o Rourke? Ele tem uma carrocinha de cachorro quente em Connecticut. Lembre-se que ele fez uma obra de um posto de gasolina, vocês se lembram? De uma área de conveniência de um posto em Connecticut. Por isso que ele fala que que o Rourke, ele tem uma carrocinha de cachorro-quente em Connecticut. Então, enquanto o Keating tem um prédio no seu nome, o Rourke ele tem o quê? Uma carrocinha de cachorro-quente. Em termos de grandeza, de importância para a arquitetura da época, o Rourke é como se fosse um vendedor de cachorro-quente. E não é mentira, nesse momento da obra, não é mentira. O Keating realmente, ele, ele tem acesso à maior parte do mercado, né? E tudo isso exemplifica o quê? O mérito é ridicularizado nessa sociedade e o que é glorificado? O superficial. Então, o que que o Tui está mostrando? Que existe uma grande inversão de valores nessa sociedade. As pessoas premiam o servil e punem o independente. E por que que o Tui faz isso? E a sociedade como um todo faz isso, mas por que que o Tui tem essa perspectiva? Porque ele sabe que a integridade, a autenticidade é uma ameaça para ele. Então, o Rourke, por não poder ser corrompido, ele precisa ser enfraquecido de alguma forma. E o Tu, por isso que o Tui manipula tanto as pessoas, né? E os outros personagens. E para acabar de uma vez com a Dominique nessa fala, ele ele faz uma pequena frase que é muito forte. Não há homem que goste de ser derrotado, mas ser derrotado pelo homem que sempre representou um exemplo especialmente claro de mediocridade. Você acha que a Inquisição espanhola chegou a conceber alguma tortura equivalente a essa? Então, o que que ele usa? Ele usa um mecanismo psicológico tão eficaz que é o quê? Que é que é humilhar a pessoa que preza pelo ideal, pelo que é importante, pela grandeza, exaltando essa vitória da mediocridade. Ou seja, isso é um ataque contra o Rourke através da Dominique. Tanto que a Rand sempre fala que a verdadeira tortura de um criador não é a pobreza ou o ostracismo, é a validação social do que é falso em detrimento do que é autêntico. Essa é a pior coisa para quem é um criador. Porque é além de ele não ser reconhecido financeiramente, ou dele não ser reconhecido por ninguém dos seus pares, mas é ele ver que a própria sociedade ela está lutando, ela está garantindo, como se fosse de propósito, de que a grandeza não vai poder surgir, nem através dele, do Rourke, e nem de mais ninguém. E o que que ele demonstra ao falar isso, Tui?
Não só a inteligência dele, porque ele é muito sagaz, mas o niilismo dele. Ele sabe que o Rourke é superior e justamente por isso ele quer esmagar o Rourke. Só que como ele não consegue atacar o Rourke diretamente, o que que ele quer fazer? Ele quer destruir a grandeza. Você vê que ele não vai, nem agora e nem ao resto do romance, ele não vai sair e agredir o Rourke, como tentaram o atentado contra ele. Ele jamais vai fazer isso. Ele vai minando as bases da cultura e das pessoas que são próximas ao Rourke, porque ele sabe que o Rourke é intocável, mas as pessoas que estão ao redor dele não são. E por isso que o Tui se sente com esse poder. E o que que acontece com a Dominique? O que que ela faz no final? Ela diz assim: Ellsworth, saia daqui agora. Vocês imaginam a Dominique falando saia daqui agora, nesse tom, no início do romance? Aquela Dominique da primeira parte do romance se mostraria descontrolada dessa forma? Perdendo as estribeiras dessa forma? É claro que não. Isso significa o quê? Um pânico existencial. O Tu ele consegue quebrar aquela máscara da Dominique. O Tui revela o verdadeiro medo, ele descobre o verdadeiro medo da Dominique, que o mundo, esse mundo medíocre, triunfe, que o Rourke não seja anulado pela força. Ninguém vai cometer um atentado contra o Rourke, mas pela indiferença. E por fim, nessa conversa, a gente consegue verificar que o ponto vulnerável da Dominique, a gente já sabia, mas o Tui talvez ainda tinha suas dúvidas. O ponto fraco da Dominique é a admiração que ela tem pelo Rourke. Então esse é até um momento de silêncio, porque vocês podem imaginar o sofrimento pelo qual a Dominique está passando nesse momento. Pouco a pouco, todas as barreiras que ela tinha a esse mundo, essa suposta proteção que ela tinha desenvolvido com relação a esse mundo, está ruindo. Não está sobrando nada daquilo. E então o Tui vai embora e nós seguimos para a conversa da Dominique com o Joel Sutton. Você se lembra que o Joel Sutton era uma pessoa que tinha supostamente contratado o Rourke, fechado com o Rourke no capítulo passado para construir uma casa. E, e a Dominique, depois dessa conversa com o Tui, tão abalada, ela tá tão abalada por ela ter essa consciência agora do que o Tui quer fazer e do nível de perversidade que o Tui tem, que ela já está começando de fato a trabalhar contra o Rourke, de certa forma, para tirar negócios do Rourke. A gente vai entender um pouco o que isso significa. Então ela liga para o Joel Sutton e diz que ela quer conversar com ele. E qual é o objetivo dela? É, é fazer com que o Sutton entenda que ele fez a escolha errada ao escolher o Rourke. Só que vocês vão perceber ao longo dessa explicação que esse processo de convencimento dela tem muita ironia, tem um desprezo e tem um pouco de manipulação filosófica também. Então vamos entender um pouco do contexto da cena. Depois que a Dominique ela escreve aquela coluna sobre a residência Enright, porque se lembra que o Sutton ele foi uma indicação do Enright. Ele estimava o Enright, respeitava muito ele e a residência, ele gostava daquela residência. Então ele procura, depois que ele lê a coluna da Dominique, ele procura a Dominique
porque ele não tem muita segurança, ele nunca teve muita segurança pelos valores dele, pelo que ele queria de contratar o Rourke. Então ele entra em contato com a Dominique para tentar uma validação, porque nessa sociedade existem muitos kittens, ou seja, eles precisam de uma validação externa, eles não tomam decisões por conta própria. Então, o Sutton, de certa forma, ele tem uma intuição de que o Rourke seria a pessoa certa para essa obra, mas por outro lado, ele tem medo de ser rejeitado socialmente. Lembre que no jantar na Kiki Holcomb, no capítulo passado, na aula passada, ele ele tenta conversar com o Rourke e ele acha o Rourke um pouco estranho, porque ele não joga badminton, ele não é um cara popular, ele não conversa muito, ele é um pouco fechado. Mas ainda no capítulo anterior, ele ainda acha que ele vai contratar o Rourke, que é ele mesmo, apesar de ser um pouco estranho, é ele que eu vou contratar. Então ele tem medo do que a sociedade vai pensar. Então, verificando esse medo, ao verificar esse medo, a Dominique, ao invés de tentar dar uma grande explicação arquitetônica para ele, ela tenta provocar o Joel Sutton. Então, o que ela diz primeiro para ele? Não contrate. Ela diz assim, ela não diz não contrate o Rourke. Ela levanta como se fosse um espelho moral e coloca na frente do Sutton. E aí ela está tentando fazer o quê? Com que ele encare a própria mediocridade dele. E ela diz para ele com todas as letras: Você quer um prédio que não choque ninguém, um prédio que agrade o homem comum, que seja aconchegante e tradicional, que cheire a sopa de moluscos e mobília vitoriana. Ou seja, que cheire a velho, que cheire a medíocre, que cheire ao tradicional, aquela coisa batida. É isso que você quer. Então, quando ela fala isso, ela reduz os desejos do Sutton a um clichê. Aquele conforto, sem risco, aquele sofá, sabe? Aquele sofá velho, o tradicionalismo que não ofende, ou seja, nada que chame muita atenção. Aquele prédio que é aceito por todo mundo. E quando ela fala isso, ela está desqualificando o Sutton, está dizendo para ele: você é incapaz de criar alguma coisa. É isso que está dizendo para ela. Você é incapaz de criar alguma coisa novo. Você é incapaz do novo. Você não sabe o que isso representa. E tanto que ela diz para ele: é muito desconfortável ser herói, Joel. E você não tem talha de herói. Como se ela dissesse: você está no lugar errado. Tanto que ela não diz assim: não quero que você contrate o Rock. Não é para você contratar o Rock, entendeu? Não é para você contratar. Ela não fala isso. Ela faz pior do que isso. Ela diz assim: olha, Joel, sabe por que você não deve contratar o Rourke? Porque, na verdade, você não está à altura do que o Rourke representa. Tu é muito inferior ao Rourke. Tu não faz ideia do que o Rourke pensa, do gênio criador que ele é. Tu está num outro nível. Tu está num nível muito inferior ao que o Rourke representa. Por isso que não combina contigo ser herói. Não serve para ti. Fica estranho. Tu não tem cara de herói. É isso que ela está falando para ele. E aí a gente vê um papel da Dominique, por assim dizer, ao longo do romance. Ela, ela acaba sendo meio que uma protetora amarga da integridade do Rourke. Então, quando ela desencoraja o Sutton, ela não está rejeitando o Rourke. Ela está tentando evitar que o trabalho do Rourke seja corrompido por um cliente medíocre. Para a Dominique, é melhor que o Rourke não construa nada do que construir alguma coisa que vai ser limitada pela covardia do outro. Imagina uma obra aprovada pelo Sutton.
tipo de obra ele aprovaria? Porque ele tem todos esses medos do julgamento social, de que ele não confia muito no instinto dele, não tem muita autoestima. Imagina que tipo de obra ele iria aprovar. E é estranho que depois, quando ele vai falar com o Rourke, o Rourke ri, o Rourke ri quando o Sutton diz que ele não vai fazer a obra com ele. É logo depois dessa conversa, mas é bem. Ele até não se surpreende com o que a Dominique fez, porque ele entende o que a Dominique está fazendo. Ele pode não gostar, mas ele entende o que o que ele está fazendo. E nada pode abalar essa certeza do Rourke, além disso, né? E uma das ideias centrais da Rand também aparece nessa conversa. A grandiosidade verdadeira, ela não deve ser diluída para agradar os fracos e os medíocres como o Sutton. O criador não deve comprometer sua visão para ser aceito. E quem não compreende essa visão, quem não compreende por que o Rourke faz o que ele faz, não merece que ele venha desenhar uma obra, né, que ele venha projetar uma obra para essa pessoa. Então, no final da conversa com a Dominique, o Sutton ele já estava com medo, ele já estava com medo, o medo tinha aumentado mais ainda depois das palavras da Dominique. E ele já tinha sido convencido. E ele diz assim: Ah, acho que eu vou contratar o Peter Keating. E por que que ele contrata o Peter Keating? Por quê? Porque o Keating é o caminho seguro, é a validação das massas, é algo que já foi testado e aprovado. Para que que eu vou correr o risco de ser original? Para que que eu vou correr o risco de ser original para contratar aquele Rourke que ninguém conhece? Será que vale a pena? Eu vou pelo caminho seguro. Eu vou pelo caminho seguro que eu sei que eu não vou me incomodar. Então o Sutton ele prefere o quê? Ele prefere ser aceito a ser grandioso. E essa cena marca um outro aspecto do conflito central do romance. O ideal contra a concessão, a excelência contra a mediocridade, o espírito criador contra o medo da rejeição. Tá? Então, quando o Sutton avisa, como eu comentei anteriormente, o Rourke ele não reage, ele não tenta convencer o Sutton a fazer a obra com ele. Ele dá uma risadinha. Né? Isso incomoda o Sutton. Ele diz assim: Nossa, que estranho esse seu comportamento, Sr. Rourke. E essa risada, como vocês. E o fato de rir é muito presente em A Nascente. Então, essa risada não é de alegria ou de desespero, mas é uma risada de. Tipo, quando alguém prega uma peça para ti, tu não sabe, e aí tu dá aquele risinho e diz assim: Ah, sim, aquela Dominique. É como se o Rock pensasse: aquela Dominique, olha, ela tá sempre preparando alguma para mim. É assim que o Rourke se sente nesse momento. Ele entende perfeitamente como ela pensa e por que que ela está fazendo o que ela está fazendo. Porque de fato nesse momento do romance ela está jogando contra ele, né? É de certa forma sarcástico. Então vocês veem que ele não fica brabo com a Dominique, porque lembre que o Sutton no romance ele diz assim que a Dominique permitiu, ela disse, ele pediu, posso falar que foi você que me influenciou? Aí ela disse, sim, fala, não tem problema. Então, quando ele fala isso, gera essa risadinha do Rock, né? Que, de certa forma, como o Daniel colocou, é sarcástica. Depois dessa primeira rejeição que a Dominique consegue contra o Rourke, ela
isso não só nessa parte do romance, mas elas têm um contato muito próximo com o Rourke, ela visita o apartamento dele e tudo mais. E ela vai, depois dessa primeira rejeição, ela procura o Rourke e, e ela tenta explicar um pouco sobre por que que ela tinha feito isso, né? Só que quando ela faz isso, ela se sente, ela tem um pouco de triunfo, porque ela de fato acha que isso de certa forma está protegendo a integridade dele, está fazendo uma coisa boa para o Rourke, mas ao mesmo tempo ela se sente de certa forma desprezível. Por quê? Vou explicar. Quando ela prejudica o Rourke profissionalmente, ela acredita no quê? Que ela está protegendo o Rourke de um sofrimento maior, que é o quê? Que é a inevitável rejeição que ele vai enfrentar no mundo que não consegue entender a visão dele. Só que quando ela faz isso, quando ela joga contra ele, ao mesmo tempo ela está se tornando cúmplice desse sistema que ela despreza. Então ela tem um misto de triunfo, porque parece que ela está protegendo ele de um sofrimento maior. Só que por outro lado ela se sente culpada, porque ela está sendo mais uma pessoa medíocre, que está se posicionando do lado do mundo, desse mundo corrupto. Então, como a gente viu até agora, a Dominique não foge eh, dessa, dessas dicotomias, desses sentimentos confusos e contraditórios com relação ao Roar. Então, quando ela procura o Rourke, ela diz que ela quer dormir com ele, mas não com um ato de amor ou paixão, mas como se fosse um ato de rendição, como se ela quisesse realmente, ah, pelo menos por aquele momento do amor, da relação sexual, ela está realmente um pouco mais próxima daquele ideal, os poucos momentos que ela vai estar perto desse ideal. E ao mesmo tempo, então tem o aspecto da adoração, mas ao mesmo tempo ela quer ser castigada por isso, né? Então tem uma tensão, como lá no início, como na primeira interação deles, tem uma tensão entre desejo e ódio. É tanto que ela fala para ele que ela vai continuar destruindo ele. É muito interessante como o Rourke ele já entendeu aquela luta interna da Dominique, mas ele não tenta mudar ela ou salvar ela, porque ele sabe, e a gente tem que entender isso, e a Rand quer transmitir isso através dos romances, não existe ninguém que pode te salvar. A própria psicologia hoje deixa muito claro, independentemente da vertente, né, do tipo de terapia a qual você vai se submeter, a maioria dos autores, pelo menos, eles deixam claro que não existe alguém que vai entrar na sua vida para te salvar. O Rourke chegou aonde ele chegou a ter essa postura filosófica, esse amadurecimento filosófico, depois de muito tempo. A Dominique, ela está nesse processo agora. Ele não tem como apressar esse processo de descoberta da Dominique. Porque se ele dissesse assim, Dominique, larga esse pensamento de que o mundo vai me destruir, vai dar tudo certo no final, eles vão reconhecer meu trabalho, ah, eu vou superar, eu vou triunfar, eu vou ter maior reconhecimento que o Keating, as coisas vão dar certo. Não ia convencer a Dominique,
Vocês conseguem entender que a Dominique, nessa parte do romance, ela não consegue ver, ela não, quando ela abre os olhos e olha para o mundo, ela não consegue, através da filosofia dela atualmente e do que ela pode ver, e do contexto da vida dela, ela não consegue extrair da realidade sinais de que o Rourke ele vai conseguir vencer o mundo. Ela não consegue ver isso. O que que ela vê ao redor dela? O escritório do pai dela prosperando, o Keating ganhando um monte de dinheiro, o Tui sendo reconhecido na sociedade, com a filosofia, com a manipulação dele, a criação daquela organização de arquitetos que o Tui criou na aula passada, né, nos capítulos anteriores. É isso que ela vê. Ela sabe que existe o Rourke, mas o Rourke, frente a esse mundo inteiro de mediocridade, ele não tem chance. Entendem? Sim, ela é pessimista e tudo mais, mas ela, mesmo que ela quisesse acordar, um dia dizer assim, não, agora eu vou ser otimista. Ela não consegue ver exemplos na realidade que provem para ela que o Rourke vai triunfar. Ela não consegue ver. E de fato, nós, como leitores, até essa parte do romance, se fosse dar esse romance para alguém que não conhece a filosofia objetivista, que não conhece a Rand, que está lendo como uma história normal, e você pedisse assim, o Rourke ele vai ser reconhecido, ele vai ser um sucesso no final do romance, se fosse transferir essa história para o mundo, para o nosso mundo real, ele vai ter sucesso no romance? Ele vai ter sucesso na vida dele? É muito improvável nessa parte do romance. Tanto que ao longo nesse encontro que eles têm, ela ela pergunta para o Rourke por que você foi trabalhar na pedreira? E aí ele responde, você sabe. É isso que ele responde para ela. Aí ela diz, sim, qualquer outro teria arranjado um emprego numa firma de arquitetura. E é verdade, a gente viu ao longo do romance quantos outros arquitetos aceitaram as condições do mundo da arquitetura na época e foram trabalhar em qualquer firma de arquitetura. Quantos fizeram isso? O Rourke foi um dos únicos que não fez. Por que que ele escolhe a pedreira? Porque ele prefere manter a integridade dele a fazer concessões a esse mundo. E ele não acha que trabalhar como operário diminui a figura dele. Mas ele acha que trabalhar como nessa pedreira foi uma forma dele se manter fiel a ele mesmo. Nesse ambiente não tinha ninguém que estava tentando fazer com que ele submetesse a visão dele aos outros, às vontades dos outros. Era só ele e a rocha. Era ele quebrando a rocha e mais ninguém. É como se fosse um momento de recuperação, um momento de purificação pelo qual ele está passando. Porque apesar de a gente não sabe muito bem como o Rock se sente. A gente tem algumas indicações que ele tem o cansaço físico e que esse processo da quebra da pedra, de ir para casa, que ele tem um nível de conexão com o mundo ao redor dele muito grande. A gente supõe que ele tem uma paz de espírito, mas não quer dizer que ele não está sofrendo com tudo isso. E tem um outro simbolismo interessante também na pedreira, além dele se manter fiel a si mesmo. É que quando ele vai para a pedreira, ele está voltando ao mais bruto, à base de tudo. É como se ele voltasse à base de qualquer edifício. A pureza da criação dele é aquela rocha bruta,
aquela rocha que não passou por nenhum processo, de certa forma, de industrialização, de purificação. Tanto que muitas das obras, quando a Rand descreve, é como se a obra dele surgisse da rocha. Depois nós vamos ver o Keating comentando sobre isso, quando ele estava lendo o jornal. É como se a obra subisse da rocha. É como se fosse um efeito natural, quase, quase automático, de tão natural, de tão preciso que é. Então ele também, então ela diz, tanto que a Dominique reconhece, você trabalhou naquela pedreira tendo a casa Enright dentro de si e muitas outras casas Enright. Então, a pedreira é como um exílio do Rourke. É um processo onde que ele precisa voltar aos valores dele. Porque o Rourke também se pergunta, e ele se perguntou já numa parte do livro, não diretamente, mas a gente consegue entender que ele se pergunta, mas será que eu estou certo mesmo? Ele não se pergunta isso por extenso, mas ele olha o mundo da mesma forma que a Dominique, de certa maneira. Ele não é um pessimista como a Dominique, mas ele também, mas eu estou aqui, estou fazendo as coisas, aí fecha, eu perco tudo. Perco tudo de fato. Eu não tenho mais clientes, tenho que fechar meu escritório. Agora eu estou aqui na minha pedreira. Sim, é legal, eu estou aqui me reconectando, retornando à minha base, mas, mas e daí eu não quero isso, eu não quero quebrar pedras. Não é o que eu quero construir edifícios. Mas vocês realmente acham que eles nunca se perguntou se de fato ele iria encontrar o tipo de gente que ele fala? Será que ele realmente vai acontecer isso para ele? E a Dominique comenta ao final da conversa, ela odeia isso. Ela odeia o fato de ele estar numa pedreira. E ela diz: odeio você por ser quem é. Eu vou destruir você. Para Dominique, o fato dele ter trabalhado na pedreira é uma imagem dolorosa, porque para ela, e de fato para nós também como leitores, é uma grande injustiça desse mundo. O mundo está cometendo uma grande injustiça contra esse gênio, contra esse criador. E ela odeia isso. O Rourke, nesse ponto, a gente refletiu que ele provavelmente se sente também, eu não sei com dúvida, mas ele se sente triste dentro desse mundo. Não, não pode ser diferente, ele não é um robô. Apesar de ele saber que ele crê com todas as forças que ele vai ter triunfo. Isso sim, diferentemente da Dominique. A Dominique não acha que ele vai ter sucesso. Pelo menos até então, ele não acha que vai ter sucesso. E uma pessoa comum também não acharia, né? Se estivesse lendo a história até aqui. Então nós temos a visita da. Porque depois que o Roger Enright ele lê a coluna da Dominique, ele diz assim: não, é, ela só pode estar falando isso porque ela não conhece. Ela não conhece a casa. Então ele buscou ela e disse assim: eu vou, eu vou levar ela lá para conhecer a casa. Ela está falando de uma coisa que ela não conhece. Então, o Roger Enright acha que a Dominique escreve o que ela escreve a Dominique, não, ela escreve o que ela escreve porque ela não conhece de fato a grandeza, não conhece a obra. Então, ele vai levar ela lá conhecer. E o que que ela fala? Deveria ter se matado depois de desenhar aquilo. Isso que ela fala para o Enright. Era a única coisa a fazer para um homem que tivesse criado aquilo. O mundo não merece profanar a obra dele. Não merece. E até nessa parte no final do capítulo 7,
E vocês vejam que eu repito bastante muitos aspectos da dicotomia da Dominique a, e dessa questão dela temer que esse mundo corrompido vai esmagar o Rourke. Porque todas as cenas da Dominique, elas retomam esse mesmo tema. Então, às vezes pode soar repetitivo, mas é de fato muito importante a gente perceber que a Dominique ela vai mudando aos poucos, um pouquinho por vez. Mas isso não se dá no curto prazo, ou seja, a Dominique ela é humana, como nós falamos. Ela está sendo exposta a diversas perspectivas. Ela tem um embate com o Tui já mostra para ela como ele está buscando manipular o mundo. Daí ela não entende ela sente raiva porque o Rourke ficou na pedreira, mas daí ao mesmo tempo será que ele vai triunfar? Será que não vai triunfar? Daí tem a Karen Wright, aí ela escreve a coluna, ela satiriza, mas ao mesmo tempo ela busca, de certa forma, idealizar através daquelas palavras. O Tui percebe. Então, é uma relação muito complicada para ela. A vida da Dominique é uma mistura de altos e baixos. Então, ela vive a relação sexual com o herói. Então, naquele momento, ela se entrega, ela se rende ao ideal. Ela vive naquele momento. Ela percebe que naquele momento, onde ela está nos braços dele, naquele momento, o mundo que valoriza o ideal é possível. Através dela, através daquela relação, através do sexo, daquele contato. Tanto que a Rand ela traz aquela descrição do toque da pele. Então, naquele momento, naqueles minutos, ela consegue ver que o mundo onde o Rourke triunfa é possível. Ele triunfa sobre ela, ele triunfa sobre o mundo pessimista. Só que aquele momento termina. E aí ela volta para o mundo real. Ela volta para o jornal, ela volta para o pai dela, para o Keating. E toda aquela corrupção e aquela mediocridade. Então esse é o grande dilema dela. Mas, então, esse é o capítulo 7. Acabou durando um pouquinho mais do que o esperado, mas de fato ele tem uma carga bem forte. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre o capítulo 7 ali antes da gente seguir. O Eric não falou nada, mas o Eric não falou porque o fone não funciona bem. O Daniel disse que tá tudo bem. O Eric tá com essa história do microfone já faz 2 anos ali, não tá muito bem claro isso aí. Mas, então, brincadeiras à parte, vamos começar o capítulo 8, então. Então, finalmente, no capítulo 8, o Tui vai visitar, inesperadamente, ele visita a Dominique. E por que que ele faz? Por que que ele faz uma visita surpresa para Dominique? Porque ele está tentando fazer o quê? Desmontar as defesas da Dominique. A Dominique não está esperando por ele. Então ele chega com elemento surpresa, ignora protocolos, tanto que tenta servir o chá, ele não quer, desafia a distância, se aproxima da Dominique. Então ele tenta de várias formas ir minando as proteções que a Dominique tem, não só as psicológicas, mas as sociais, as tradicionais, tudo. Tudo que a Dominique sempre empregou para se proteger do tu e dos outros, ele vai lá dar uma batida, dá outra, pressiona. Ele está sempre tentando invadir a Dominique de alguma forma. Então, da mesma forma que da outra conversa, ele começa com provocações. Ele diz assim: Você precisa de mim, Dominique. Não faria nenhum mal me entender um pouco. Então, ele está assumindo como se fosse um papel de mestre. Então, ele é o mestre, a Dominique é uma aprendiz. Como assim?
A Dominique sempre acostumou estar no controle, mas agora surge um homem que se oferece como aliado, mas ao mesmo tempo uma ameaça, porque ela sabe que ele é muito perigoso. E aí ele diz: Você ainda não está pronta para conversar. Ele entende que a Dominique pode ser uma aliada e que ele pode ser um grande aliado para a Dominique, mas ele diz assim no início da visita: ele diz assim, mas você ainda não está muito pronta para conversar. E o que que isso quer dizer? Quando ele fala isso, ele dá uma introdução do quê? Ele vai explicar para ela por que que ela não está pronta para conversar. Porque o topo desse capítulo 8 é justamente a explicação do que a Dominique ainda não entendeu. Por isso que ela ainda não está pronta. Então, o Tui, ele está vigilando a Dominique. Ele sabe tudo o que está acontecendo com a vida dela. Ele sabe exatamente o número de trabalhos que a Dominique conseguiu para o Keating nos últimos meses. Sabe o que que ela escreveu, quem ela protege, quem ela fere, quem ela tenta silenciar com o próprio silêncio. Ele está vigiando ela. Ele sabe exatamente a estratégia, como se fosse uma guerra. Ele sabe exatamente o que ela está fazendo. E ele sabe que a Dominique está fazendo o quê? Ela está agindo contra o Rock para proteger ele. Porque não tem outra explicação. Nós mesmos lemos que ela disse com todas as palavras que ela não queria mais ver o Keating. E agora, como cargas d'água, por que cargas d'água ela está conseguindo trabalhos para o Keating? Lembrem-se que o Keating é um grande amigo do Tui, é muito próximo. O Tui é praticamente o sogro dele, né? Não é o pai da Carrie, mas eles têm uma relação muito próxima. Ele sabe que a Dominique despreza o Keating. Já ficou claro, ela mesma disse. Já ficou claro. Ela mandou ele praticamente calar a boca e ir para o inferno no capítulo anterior, quando ele comparou o Rock com o Keating. Logo, não faz sentido ela ajudar o Keating, senão pelo motivo de tentar proteger o Rock. E depois dessa primeira conversa, o que que ele faz? Ele tenta propor um pacto. Ele fala: Isto é um pacto, minha querida, uma aliança. Não é necessário ter um objetivo nobre em comum, só é necessário ter um inimigo em comum. E de fato, nesse momento, eles têm um inimigo em comum. E essa é uma das frases mais perversas do romance. O Tu, ele reconhece que a Dominique quer destruir o Rock, não porque ela odeia ele, mas porque ela ama ele demais para ver o Rock machucado pelo mundo. E ela se oferece como instrumento de destruição. Prestem atenção, ela se oferece como instrumento de destruição. E vocês podem pensar, é agora, é ajudando o Keating que ela vai se tornar um instrumento de destruição. Será que é só isso? Fiquem ligados para os próximos capítulos. E a Dominique aceita, né? E a Dominique fala uma coisa interessante, que é toda solidão é um topo. Isso fala muito sobre ela. Para ela, a solidão é como um ápice, mas não é como um vazio. Então, a integridade ela só é possível quando tu se separa do mundo, que é o que ela sempre tentou fazer. O topo dela é dizer assim: eu estou aqui na casa de campo, sem contato com o mundo. Eu estou aqui em cima, no topo, no maior prédio da cidade, e eu estou longe do pessoal que está na rua, que está caminhando lá embaixo. O Tui ele tem uma visão diferente, ele rejeita essa frase. Ele precisa do contato, do aplauso para manipular as massas. Ele é o antitopo. Então a Dominique está num outro plano, ela acha que ela está num outro plano, separado desse mundo. Só que na verdade ela está muito acessível ao Tui.
Ela acha que ela está ainda protegida do mundo, mas isso não é verdade. Opa, desculpe. O Eric comentou aqui da interferência. Só me confirme se vocês estão me ouvindo bem, porque comentei ali no início da aula que eu também tô em viagem, então às vezes pode ser do meu lado também. Então só me confirme, por favor. E a, e a Dominique, ela comete um outro erro. Obrigado, né? Ela comete um outro erro. Ela fala assim, ela tenta insinuar que o Tui, ele, ele quer ajudar o Kitten. Mas o Tui diz uma coisa bem interessante. Você está errada duas vezes, numa só frase. Não é por quê? Como assim? O Tui revela o jogo mortal que ele está planejando. Ele não está ajudando o Kitten. Ele está usando o Kitten como instrumento para destruir o Rock. Da mesma forma que ele quer usar a Dominique. Pro Tui, o Kitten é o medíocre ideal. É fácil de controlar, é vaidoso e é frágil. E a Dominique sabe disso também. E aí, quando ele fala isso, ela relembra que o Tui nunca age por benevolência. Tudo nele é estratégia, inclusive o afeto. E nós vamos conhecer depois no capítulo 9 quem é o Tui, né? Um pouco da infância dele. E no final da conversa, ele diz para ela: pare de mencioná-lo, se referindo ao Rourke. Então, esse é o primeiro ponto que eles têm que fazer. É para Dominique parar de mencionar o Rourke nas colunas. Então, mencionar o Rourke é mais perigoso do que qualquer ataque. E o Tu entende o poder do silêncio. Ele sabe que enquanto esse nome Rourke estiver no ar, mesmo com crítica, ele vai estar na boca do povo. É aquele falem mal, mas falem de mim. O Rourke não se importa, mas o pensamento, né, esse chavão continua valendo. A gente não pode, ele diz para Dominique, Dominique, ele não pode continuar no centro do palco. Vamos silenciar esse homem. Ninguém vai saber que ele existe. E a Dominique sabe que isso de fato é verdade. Mas mesmo assim, ela sabe que quando ela se cala, ela também está traindo o Rourke. Ah, mas se eles não vão falar do Rourke, sobre quem eles vão falar, afinal? Falemos de Peter Keating. Ele diz para Dominique: vamos usar o Keating como um pretexto. Vamos usar Keating, vamos falar de Keating. Vamos silenciar sobre o Rourke e vamos falar de Keating. Então, veja bem que neste capítulo 8 o Tui consegue chamar mais uma pessoa para o seu esforço de destruir o Rourke. No caso, a Dominique. Pois essa conversa, o capítulo ele fala um pouco sobre a relação do Rourke e da Dominique, que ela é muito intensa no privado, mas publicamente eles praticamente nunca interagem, né? A gente já sabe como a Dominique se sente enquanto ela está com o Rourke, então ela se sente de certa forma vulnerável e fortalecida, vulnerável porque ela se rende ao ideal, mas fortalecida porque nesse momento o mundo que ela tanto despreza perde força e ela fica com mais esperança de que o Rourke possa ter sucesso naquele momento do ato sexual, dessa adoração, desse júbilo.
E um outro ponto importante, que vale a pena nós destacarmos aqui do capítulo 8, são duas coisas. Em primeiro lugar, é, é a questão da relação do Keating com a Dominique. Porque a gente tinha visto no final da aula passada que a Dominique não queria mais ter contato com o Keating. Ela falou isso. Só que ao longo do capítulo, o Keating ele está se sentindo um pouco estranho com essa situação. Porque como uma pessoa, lembrando que o Keating ele é muito inocente, ele não consegue entender como Tui o que que a Dominique está fazendo. Então, para ele não está conseguindo entender o que que ela está fazendo, essa mulher. Por que ela está me ajudando com a carreira? Ela tá conseguindo clientes para mim, mas o Keating sabe que ele não é merecedor desses clientes, né? Que ele não tem essa capacidade. Então, ele se sente ainda mais inseguro. Ele não sabe se ele se sente grato ou se ele se sente mais desconfortável. Porque ele tem um conflito dentro dele, dentro da personalidade dele. Ele busca validação externa e cada vez mais que ele consegue mais um negócio, ele se sente inadequado. Porque esses negócios que ele consegue parece que vão fortalecendo a, a farsa que ele é. Isso também vai marcando, esse também é um conflito, uma dicotomia do personagem. Não é só a Dominique que vive dessa forma, o Keating também. Ela consegue para o Keating, por exemplo, a fábrica Colton. Isso torna o Keating ainda mais visível. Essa ajuda é muito lucrativa para ele. Tanto que o Francon, que é o sócio do Keating, o pai da Dominique, ele está convencido de que a Dominique está apaixonada pelo Keating. E aí isso aumenta a possibilidade do quê? Daquele casamento entre os dois, que é o que o Keating sempre quis. O Francon diz para ele, o Keating é um homem certo para minha filha. E aí o Keating, ele tenta agradecer a Dominique, ele manda flor, ele tenta participar das festas, ele tenta agradecer, de certa forma, tudo que a Dominique fez por ele. Mas ele continua achando que tem alguma coisa errada. Ele não consegue conceber, como a gente falou agora no início, ele não consegue reconciliar a pessoa que destruiu ele verbalmente no táxi e agora essa pessoa que está elevando a carreira dele. Como é que explica isso? E aí ele começa a se perguntar quais são as motivações dela. E a Dominique sempre desconversa. Ela não explica o que tá acontecendo. Continua sendo fria e distante com ele nos jantares. Não faz declarações de admiração que poderiam significar que ela gosta do trabalho dele, que valoriza o trabalho dele. Não é isso que acontece. E aí ele se sente perdido nessa dinâmica. Ele está confuso. Qual que é o meu papel aqui? E aí o que que acontece? Ele começa a se sentir presa fácil da Dominique. Porque o que que acontece? Ele tem muito sucesso profissional, sem dúvida nenhuma. Só que cada vez mais, com essa ajuda da Dominique, ele vai se sentindo inseguro. Porque ele começa a ver tudo está girando em torno dela. E se ela não conseguir mais negócios para mim, o que que vai acontecer? Aí os medos dele voltam. Porque como ele, a maior parte dos negócios não foi ele que conquistou, ou os melhores negócios dele, as grandes obras pelas quais ele é reconhecido, como o Hotel Cosmos Slotnick, não foi ele que fez, ele começa a pensar, não, eu não sei se amanhã eu vou ter trabalho, porque se ela parar de conseguir gente para mim, como é que vai ser? Porque não sou eu que faço os trabalhos. Ele vive de segunda mão, então ele precisa da validação, mas se eu não tiver trabalho, as pessoas não vão poder me validar. E se eu não tiver a validação das pessoas?
como é que vai ficar? E a minha mãe? E eu não tenho valor. Então, esse paradoxo é um paradoxo que torna essa relação da Dominique tão tóxica para o Keating. Ao mesmo tempo que ela impulsiona ele, ela destrói a autoestima dele. Ela força ele a encarar a mediocridade dele, porque ele está sempre tentando negar isso. Você se lembra quando ele leu no jornal sobre a última obra do Rourke? Ele disse assim: Ah, e daí? E daí? Ele está sempre com medo de encarar a própria mediocridade. Ele sabe que ele é medíocre, mas ele tem medo, ele tenta negar isso a todo custo. Ele olha para as coisas do Rourke, aí tem lá no fundo ele diz assim: Nossa, isso aqui é uma coisa boa. Mas aí logo depois ele pensa assim: Ah, e daí? E daí que ele faz essas obras aqui? Olha só o dinheiro que eu tenho. Aí por um segundo ele fica tranquilo. Depois ele volta a se preocupar que eu sou medíocre, que eu não faço nada, não sei o quê. Aí depois tem o livro da Louise Cook. Então ele lê uma obra, ele lê aquele livro da Louise Cook que não tem valor nenhum. Ele diz assim, não, essa aqui é uma arma contra isso aqui que é o criador Rourke. Então isso vai me deixar tranquilo psicologicamente. E logo passa o efeito. Já teve momentos onde ele bebeu, que ele se tranca no quarto, né? Quando ele discute com a mãe dele. Então ele é muito imaturo filosoficamente e emocionalmente, o Keating, né? Enquanto isso, o Tui vai se aproveitando dele, sempre que pode. O Tui continua, ele valoriza a mediocridade, o trivial. Ele diz para o Tui, olha, tanto que ele fala para ele aqui, até vou ler para vocês. Peter, gentileza, por favor. Gentileza é o primeiro mandamento e talvez o único. Se você aprender a amar tudo, o que houver de mais humilde, de menor, de mais mesquinho, então o que há de mais mesquinho em você será amado. É uma solução para o Tui. Se o que mais vai ser amado é o mesquinho e o Tui é mesquinho, é medíocre, as pessoas vão gostar do Tui, vão amar o Tui. Então nós temos de dois lados a Dominique tentando destruir, que é comparsa do Tui, destruindo a autoestima do Kit. E o Tui também destruindo a autoestima dele. Até chegar ao ponto que o Tui, o Keating, ele praticamente, ele está totalmente alienado filosófico e existencialmente. A identidade, que seria a identidade dele, ela não é construída internamente, ela é construída pelo mundo de fora. É o que os outros querem que ele faça, é o que os outros querem, é a forma como os outros querem que ele faça os prédios. É com quem a mãe dele quer que ele case com a Dominique. O Frankon quer que ele case com a Dominique. O Frankon quer e a sociedade querem que ele desenhe o prédio de determinada forma. O Tui diz para ele como ele deve pensar sobre a vida dele. Tanto que nesses capítulos aqui, praticamente não se fala da Katie. A Katie está desaparecendo do romance, literalmente desaparecendo. Ela é uma outra que, da forma dela, também está totalmente alienada do mundo, também através do Tui. Então, o Keating, aos poucos, ele vai renunciando à própria autonomia dele. Ele vai se tornando cada vez mais medíocre, cada vez mais conformista. Tantas coisas manipulando o Keating, de tantos jeitos, de tantas formas, que ele vai realmente sucumbindo. Da mesma forma que a Katie. O Daniel coloca aqui a mortificação da alma, de fato.
O Eric comenta, ele nunca escolhe nada que ele quer, mas o que os outros querem para ele, é exatamente isso. Se nós entrássemos na história nesse momento e pedíssemos para o Keating, fôssemos um desconhecido no romance, o Eric e o Daniel entrassem no romance e perguntasse para o Keating, bom, Keating, nós lemos aqui, vimos um relato da tua história até então, mas nós não acreditamos nisso aí que a Rand está escrevendo. Me diga você o que você acha, o que você quer no mundo, afinal. Ele provavelmente não saberia dizer. E de fato, nem na própria escrita do romance, a única coisa que a gente consegue reconhecer como uma coisa que ele queria era se casar com a Katie, era ficar com a Katie, desde o início do romance. Mas agora a gente já não tem mais certeza. Já enrolou ela há tanto tempo, ela praticamente desapareceu da história, né? O Eric comenta, ele ia pedir para perguntar ao Rourke o que ele acha que ele deveria fazer. Exatamente, exatamente. Então esse é o estado do romance, né, até o final do capítulo 8. Alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação? Agora nós vamos para o capítulo 9, onde que nós conhecemos então o personagem Tui, que recebe o título da segunda parte do livro. Importante notar, pessoal, que nós passamos até essa parte do romance conhecendo algumas características do Tui, mas mesmo assim ficava um pouco estranho a figura dele, porque ele chega num romance como alguém, um manipulador, mas a gente não consegue entender muito o contexto dele, né? Por isso que a Rand, eu acredito, ela escreve um capítulo de fato contando sobre a vida do Tui. Então vamos prestigiar então quem é este Tui. A primeira, no início do capítulo 9 existe uma pequena história que, que é contada sobre a infância do Tui, quando ele tinha 7 anos. Então ele diz que ele direciona uma mangueira contra o John Stokes, que estava passando pela frente da casa dele. Então esse John Stokes estava passando vestindo o seu melhor terno, era o único terno que ele tinha conseguido comprar para ir numa das festas, eu acho que era até a festa de formatura, ou uma festa relacionada à escola, não, isso não contextualiza também. E essa família de John Stokes era uma família relativa de classe média, não tinha tantas condições. Então, esse esse terno que ele tinha comprado era um terno que tinha vindo depois de muito sacrifício da família dele. E o Tui, ele molhou, diretamente apontou e molhou ele, ficou até molhar ele inteiro. Ele fez isso como ato deliberado, de uma forma dolosa, como diria o nosso advogado Eric. Não foi culposa, foi com intenção, foi doloso, né? E o Tui era um baixinho, franzino e tal. Então ele faz esse ato, ele não se esconde. Às vezes nos filmes, né, o magrinho tenta fazer alguma coisa contra o fortão e aí ele se esconde e foge. O Tui não. O Tui não ficou ali, encarou a situação e não fugiu. E, e os adultos ficaram olhando para o Tui. E de fato, a reação dele quebrou com as expectativas sociais. Ele conseguiu, de fato, com essa reação de não fugir, quebrar, né, ele tem um impacto moral e psicológico nessa situação. As pessoas estavam olhando para ele. Como é que ele consegue agir dessa forma? Ele está agindo diferente de toda criança franzina reagiria, né? E aí foram perguntar para o Tui, afinal, por que ele tinha feito isso?
Ele disse: Ah, o Johnny é um valentão sem vergonha, ele bate em todos os garotos no recreio. E era verdade isso. Aí quando ele fala isso, isso cria como se fosse um impasse ético nos adultos. Porque ele não tinha fugido, ele assumiu o que ele fez, todo mundo viu. E eles começaram, ele ficava hesitando em punir o Tui, que parecia que o Tui, nesse momento, ele era um mártir da justiça, um defensor dos fracos e oprimidos, não é? É um ato heróico, ele se impôs ao valentão. Ele estava corrigindo uma injustiça moral, ele estava se opondo ao mal. Que garoto corajoso. Então, nessa primeira aparição do Tui, de um ponto de vista social, ele se torna praticamente um pequeno mártir, o bem contra o mal, e ele começa ali, nós começamos a ver um pouco do controle psicológico dele sobre as situações e sobre as pessoas. Nós somos informados que o Tui ele tinha uma saúde frágil. Só que essa saúde frágil dava paradoxalmente, fortalecia a posição dele dentro da família. A mãe, ela tinha como se fosse um instinto obsessivo de proteção por ele, uma idolatria emocional, um amor sacrificial por aquele filho doente e fraco, enquanto a irmã saudável dele era deixada de lado. O pai dele meio que desconfiava do Tui, estava meio longe dele, mas também se deixava levar pelo domínio psicológico do Tui. Parece que o pai dele tinha uma intuição de que tinha alguma coisa errada com o Tui, mas ele não sabia o que era. A mãe, ela adorava, como eu comentei, o Tui, porque na fragilidade física dele, ela viu uma forma de exercer sua maior capacidade de amor sacrificial. Porque ao amar a Ellen, não havia martírio. Olha que nível de doença psicológica tem a mãe dele. Não tinha graça amar a Ellen, porque não havia sofrimento envolvido. Ela não era em mártir de nada, da luta contra o bem e do mal. Ela não era fraquinha. Ela não precisava ser protegida. Já o Kitty, não. Digo, o Tui. O Tui, sim, ele precisava ser protegido. Ele era um mártir. Ele era como um salvador para a mãe dele. Então, a fragilidade é recompensada com atenção e afeto. O Tui foi criado assim. Então, o amor na criação do Tui, através da mãe dele, o amor condicionado à vulnerabilidade e sofrimento. Não é um amor motivado por valores, por conquistas, por aspectos positivos, mas sim em fragilidade. Isso que tem valor para a mãe do Tui e o que virá a ter valor para o próprio Tui. Entre os colegas, o Tui ele era uma figura meio complexa e contraditória. Então, ele era admirado e temido ao mesmo tempo. Tanto que a Rand fala, ele era prestativo e confiável quando precisavam de ajuda com as lições. Tinha uma língua afiada e era capaz de arruinar qualquer criança com o apelido sagaz que inventava. Era confiável, mas tinha língua afiada. Ele era muito inteligente. E aquela autoridade moral que ele impunha sobre os outros impediam que ele fosse intimidado. E por outro lado, a língua afiada também servia para impedir que ele para possibilitar que ele também atacasse as outras pessoas de uma forma bem
bem direta. Depois ele se fala que ele tinha uma ótima caligrafia, se destacava no português, na matemática, né. Tem um fato, um dos casos que a Rand conta no romance sobre a infância do Tui, onde ele onde pedem para um colega pede para colar, né, da prova dele, ele deixa, ele passa as respostas, e depois ele se apresenta à professora e diz: "Olha, eu deixei alguns alunos colarem". E aí a professora ela verifica que muitos alunos acabaram se destacando também, foram bem na prova com respostas parecidas com a do Tui, só que o Tui não diz quem foi que colou. Eles cobram dele, ele é punido, inclusive por ele não abrir a boca, né, por ele não denunciar ninguém. Só que o que que acontece? Quando ele não denuncia ninguém, o que que isso gera na turma? Uma desconfiança da professora sobre todos os alunos bons que ela tinha. Ou seja, o TUI com uma pequena manipulação, ele consegue lançar dúvida sobre toda a turma. Olha o nível de malignidade que ele tem. Seria mais fácil, não, eu passei aqui a cola, deixei a cola pro João. Então eu vou ser culpado, eu vou ser punido, o João também, porque ele colou, né? Vai ganhar 0. Só que isso ia ter um efeito muito pequeno, muito pequeno. Então, desde criança, o que que ele tá inspirando? A dúvida com relação à grandeza. Se todas as pessoas ali dentro daquela sala de aula, elas forem confundidas como trapaceiros, como pessoas sem capacidade que precisam de cola dos outros, eu consigo numa tacada só enfraquecer toda a sala. Eu consigo enfraquecer toda a noção de justiça e de capacidade da sala inteira, porque a professora não sabe quem colou. Então, para ele, vale a pena. Ele sabe que vale a pena. É um preço pequeno ele ficar de castigo para o que ele está conseguindo fazer. De fato, o Daniel comenta aqui, né, do mérito, me remeteu a Kant, exatamente. Olha o nível que ele chega nessa oportunidade, né, nesse exemplo. O Tui chega na adolescência, eh, ele já tem um bom número de seguidores, né? E ele começa a ter um interesse pela religião, começa a ter um interesse pela religião, e ele considera seriamente se tornar um pastor. Então, nas pregações que ele faz, né, nas palestras, nas pequenas palestras que ele faz, ele falava sobre enfatizava a aceitação do sofrimento e do sacrifício como um caminho para a elevação moral. Então ele manipulava muito aquelas pessoas que chegavam a ele por sofrimento. Ele falava: sofrer é bom, não reclamem, aguentem, se curvem, aceitem e sejam gratos por Deus por tê-los feito sofrer. Por quê? Porque isso torna vocês melhores do que as pessoas que vivem rindo e felizes. Então, o que que o Tui faz nesse momento? Ele está enaltecendo o sofrimento como uma virtude e permitindo um pequeno controle psicológico sobre os fragilizados emocionalmente. E aí eles já criavam uma pequena
pequeno conjunto de seguidores como um líder espiritual. Porque se o mundo era cheio, se existe dor no mundo e a base do mundo é o sofrimento, então eu preciso entender isso, eu preciso transformar esse sofrimento numa coisa que esteja valendo a pena, né, que não me faça sofrer tanto assim. Só que para quem conhece, por exemplo, aqui a Rand, ela traz citações ali, um contexto que nos permite entender que ela está falando da religião de uma religião católica, né? Ela está trazendo citações que remetem a isso. E no catolicismo, e até tem um texto da Rand que vocês podem ler no Objetivismo Brasil, que ela responde à carta de um padre, onde que ele pergunta se o Rourke, por exemplo, seria inspirado em Jesus. Ela concede, e ela fala nesse texto, e de fato é assim, até de certa forma, né, que quando você é religioso, você acredita que você é capaz de se salvar. Que a tua missão no mundo é salvar a sua alma, é a salvação individual da sua alma. Ou seja, um individualismo. Ou seja, você pode, através das suas ações, se salvar, entrar no paraíso. Você pode, através das suas ações. E isso não é interessante para o Tui, nem na época e quando ele se torna adulto. Como assim salvar a alma? Isso não é legal. E aí o que que acontece? Essa constatação leva ele para o socialismo. Então ele abandona a religião ao perceber que o sacrifício pessoal poderia ter uma dimensão mais ampla e social. Ou seja, esse sofrimento, esse sacrifício, eu vou aguentar aqui na Terra, porque daí eu vou ter a vida eterna depois. É um preço pequeno a pagar para eu ter a salvação eterna lá com Deus e viver com os anjos depois. E aí isso não serviria o TUI? Hum, Como assim? O TUI ele precisa ter controle dessas pessoas. Através do sofrimento, ele tem que ser capaz de manipular essas pessoas. Se elas acreditam que o sofrimento delas é para um bem maior, é para que elas se salvem para viver no paraíso, isso não serve para o TUI. Porque o TUI aí perderia a utilidade nessa equação. Então, em vez de pregar uma salvação individual como a religião, o socialismo oferecia uma causa coletiva, a supressão do ego em prol das massas. E o que que é o socialismo? O socialismo é o materialismo posto em prática. E o que que o materialismo diz? Que não existe outro mundo. Não existe mente, não existe ego. O que existe é o coletivo. Existe só o coletivo. Tudo que é ego, indivíduo, é contra o coletivo. Então você não pensa mais em salvação individual. Isso não existe mais. Não existe paraíso, não existe mente, não existe ego. É isso que é o materialismo de Marx. Adotado, né, transformado em filosofia política no socialismo. E aí essa versão, esse tema, essa visão atrai o Tui, porque isso se alinha ao quê? Ao que ele quer fazer com o controle ideológico. Então o socialismo seria a ferramenta perfeita. Então o Tui, nessa transição, ele começa a se consolidar como um cara que realmente busca poder. O Tui depois vai para a faculdade. E lá ele passa a falar dele mesmo de uma forma sempre humilde. Então ele destacava que ele vinha de um lugar humilde, que o pai dele era um sapateiro qualquer.
ele zombava de si mesmo, eu não sou lá grande coisa. Então ele se colocava para baixo, aparentemente, como se ele fosse inofensivo, um amigo de todo mundo. Então ele foi entrando e sendo aceito, inclusive pela elite. Ele era muito carismático, né. Uhum. E aí ele foi influenciando os estudantes. Ele se tornou um conselheiro de estudantes. Ele foi direcionando muitas pessoas, afastando pessoas da música, do direito, da arte, de todas essas aspirações individuais, para carreiras que fossem úteis para a sociedade. Então ele fazia tudo o que ele podia para minar o talento genuíno e promover a mediocridade. Quanto mais os jovens se afastavam do que eles queriam fazer, se afastavam dos desejos deles, se afastavam da identidade deles, tanto melhor, porque isso promovia o quê? Dependência. Ele substituía sonhos por obrigações sociais e paixão por submissão ao coletivo, né. Por fim, ele ele começa a escrever uma coluna chamada Uma Pequena Voz, que a gente já conhece no The Banner, e ele rapidamente se populariza por abordar temas como solidariedade, igualdade, modéstia. Então tudo isso ele usava essa plataforma para distribuir o que ele chamou de humanismo. Então essa coluna teve um grande impacto. O público começou a se sentir representado pelo TUI, né. O dono do jornal, o Winant, ficava um pouco afastado do TUI, enquanto Alves Carrot, o editor-chefe, nutria um respeito, embora desconfiasse muito da ambição do TUI. E para finalizar a aula de hoje, nós poderíamos fazer uma aula de 3, 4 horas só sobre esse capítulo 9, sobre o TUI. Mas nesse momento eu acredito que a gente não consegue ainda fechar a discussão sobre o TUI. Esse capítulo ele contém diversas nuances que só vão se concretizar ao longo do romance. Mas uma coisa que fica clara, depois no final ele fala um pouco dos dias atuais dele, né, e quando ele organiza esses conselhos, como esse conselho dos engenheiros, ele só aplica, de fato, a mesma estratégia para os públicos diferentes. Então a estratégia em si dele ela não muda com públicos ou organizações diferentes, é sempre essa ideia, minar o talento individual, minar a independência, minar a autenticidade e promover a mediocridade, rebaixar a grandeza, né, não promover a grandeza, criticar a grandeza, manipular as massas para se manter nesse relativismo que ele tanto defendia, porque é só no relativismo que ele conseguiria transmitir essa mensagem do socialismo que ele prega, enfim, e dos outros valores altruístas. E o que que a gente passa a descobrir, e que isso vai ficar mais claro no capítulo 10 também na semana que vem, e vocês se lembram que ao longo do livro até então, ele ganhou heranças, ele não aceitou, ele distribuía muito do dinheiro que ele ganhava, para organizações de caridade, vocês podem ver também. E de fato, essa distribuição de dinheiro ela não estava vinculada a valores que o Keating valorizava, digo, que o TUI valorizava.
A gente não vê, não, eu doei para determinada organização porque ela desenvolve tal trabalho e tudo mais. A gente não sabe de fato por que que ele doa. Parece que não tem uma missão específica essas doações. Porque pro Tui ele percebeu o seguinte, e ele fala, e ele se identifica assim ao longo desse capítulo e dos próximos. Ele é um colecionador de almas. Porque ter dinheiro, muita gente tem dinheiro. O Keating tem dinheiro. E adianta o quê? Que poder o Keating tem, de verdade? O Einand, que é dono do jornal, nós vamos conhecer mais o personagem na próxima parte. Ele tem muito dinheiro. Mas quem respeita o Einand? Algumas pessoas respeitam porque tem medo dele. Mas de verdade, o que que nós conhecemos do Einand até agora? Ele tem poder sobre o que de verdade? Sobre algumas pessoas que ficam acanhadas por causa que ele tem dinheiro? Que respeito o Keating tem? Que respeito o Franklin tem? Dizem que ele é um grande arquiteto, mas ele é de verdade? Quem conhece ele de verdade respeita ele? O Keating respeita ele? Não. Então o Tui percebeu que se ele quer ter poder e manipular as pessoas, não é com dinheiro, por mais que algumas se deixem comprar. Ele é um colecionador de almas, da mesma forma que a Kiki Holcomb, em muito menor nível. Tanto que vocês se lembram que quando as pessoas enriqueciam, a Kiki cortava laços com elas. Ela também era colecionadora de pobres. E o Tui é colecionador de almas. Quando ele consegue ter sucesso no esforço dele, como ele está fazendo com o Keating e pessoas parecidas com ele se tornam zumbis. É como se fossem Walking Dead, versão a nascente. Elas não têm mais alma. Elas vão seguir qualquer coisa que o Tui falar para elas. Elas não sabem mais quem elas são, se é que elas souberam em algum momento. Nós percebemos que o Keating, por exemplo, ele é esvaziado de todo sentido e identidade. Ele é oco. A Catherine, por exemplo, nós vamos ver também isso acontecendo, já está acontecendo, mas nós vamos ver piora disso. Ela se torna uma casca, sem preenchimento nenhum dentro, sem valores dentro dela. E isso também acontece com o Kit. Então esse processo ele vai crescendo cada vez mais e nós vamos ver um exemplo disso já no capítulo 10. Então basicamente hoje era esse o conteúdo que eu queria abordar. Espero que vocês tenham gostado da aula. A internet também não está ajudando muito hoje, mas eu acho que eu consegui transmitir bem. Daniel, você tinha uma pergunta, me pareceu que você tinha levantado o braço. Mesmo que não tenha pergunta, o que que você achou desse capítulo sobre o TUI? Você teve alguma informação nova? Já mais ou menos supunha que ele tinha essas características? Não sei se você pode abrir o microfone. Não, perfeito. Acho que tá travado ainda um pouco. Então, pessoal, gostaria de agradecer. Você comentou que foi bastante revelador. Sim, é importante a gente entender, e eu acho que a Rand faz isso, para que a gente consiga entender um pouco o contexto das pessoas. O Tui, no mundo atual, ele seria considerado um psicopata, né? Porque você percebe que ele traz sinais, esses sinais de problemas psicológicos, da própria mãe dele, mas ele muito mais.
Desde a infância, né, muito antes dele conhecer a religião e dele se tornar socialista, ele já parece que ele tem uma tendência psicológica a essa maldade. A gente não tem como, obviamente, saber se como ele nasceu ou não, mas o personagem, mesmo quando tinha 7 anos, ele já estava demonstrando esses traços que a gente poderia chamar de psicopatia, né, ou de neurose. Então é bem interessante a gente conhecer essa base, né. E você vê que ele vem se construindo como personagem desde pequeno. É muito diferente do Keating, por exemplo, né. O Keating não a gente não sabe da infância do Keating, mas a gente consegue entender que ele vem num processo contrário, ele vem num processo realmente de desaparecimento, enquanto Tui, por mais que a gente entenda que essa não é o correto, mas ele vem num processo de crescimento, né, entre aspas, nesse nível de maldade e de manipulação, ele vem se tornando cada vez melhor nesse trabalho dele, enquanto o Keating não, né, eu digo, como arquiteto. Então, exatamente, como você coloca, o prazer em submeter e corromper as almas, tornando-as vazias, exatamente isso. Então essa foi a aula de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gravação já fica disponível, amanhã de manhã para todo mundo, como sempre, e conto com a presença de vocês na quinta que vem. Quem não se inscreveu, o nosso próximo curso, que vai ficar concomitante ao curso da Nascente, de formação liberal e capacidade técnica para o mercado de trabalho, vai começar no mês que vem, então fiquem de olho, né, para que a gente possa estar junto também em mais essa iniciativa. Quem não se inscreveu, está lá no grupo também, da Universidade Objetivista. Então, conto com vocês na próxima semana. Um grande abraço a todos. Um abraço, Daniel, Eric, e até breve.